Olá, meus amigos. Hoje é dia 30 de dezembro de 2018. Faltam 2 dias para começar o ano novo e também começar um novo governo. Por isso, eu gostaria de indicar aos meus amigos 10 livros que eu acho fundamental para todo mundo ter conhecimento. Aumenta a nossa cultura e também o conhecimento liberta. E aproveito também para prestar uma homenagem ao meu amigo imortal, professor Eloy Laufer, que ele disse que os meus livrinhos que eu escrevi ajudaram ele a mudar de opinião em relação às ideologias. Isso me deixa muito feliz, porque quando a gente consegue salvar uma ovelha no meio de um rebanho, isso nos acrescenta bastante. Então vamos começar por esse livro aqui. É o livro da escritora americana Ayn Rand, A Revolta de Atlas. Esse Atlas, na mitologia grega, era um titã que foi castigado por Zeus, o eterno castigo, para carregar o mundo, carregar o universo nas costas. É uma simbologia. Na verdade, esse livro aqui, ele trata do empreendedorismo, do capitalismo americano, da liberdade, do progresso. Tem uma frase dela muito interessante, que ela diz assim: o declínio da liberdade de um país é o declínio da sua prosperidade. Então, quem é que constrói um país? É o empreendedorismo, é o empresário, é o agricultor, é aquele que cria, é aquele que tem projetos, é aquele que faz alguma coisa, é aquele que paga impostos, que gera empregos. E o Estado, na verdade, o que o Estado faz? Ele cria uma burocracia, ele cria dificuldades para poder vender facilidades. O Estado cobra impostos e ainda tem o problema da ideologia. O que tem destruído o Ocidente? Uma ideologia de esquerda que parece que não quer o empreendedorismo, parece que não quer o liberalismo, não quer o conservadorismo, não quer que as coisas andem para frente. O exemplo é aquele empresário Luciano Huck, lá de Santa Catarina, que ele se queixou muito, que ele emprega milhões de pessoas, ele trabalha e o governo só suga ele, não lhe traz benefício nenhum. E aí ele entrou firme na campanha política para tentar mudar alguma coisa no país, que ele viu que nós íamos virar uma Venezuela. Esse livro é muito interessante. Essa autora, ela é uma filósofa, ela é uma escritora e ela foi uma russa que ela emigrou para os Estados Unidos na época do stalinismo, lá da ditadura, na década de 20. Ela veio para os Estados Unidos e aí ali ela construiu uma vida e passou a odiar o socialismo e escreveu muito em defesa do capitalismo na América. Bom, o livro seguinte é um contraponto àquele primeiro ali. Um livro interessantíssimo. Esse livro do Alexandre Solzhenitsyn. Não é bem esse o nome, porque é um nome russo, mas para nós foi traduzido assim. Arquipélago Gulag. Esse livro conta as histórias dos campos de concentração russa no tempo da ditadura leninista e stalinista. As pessoas que criticavam o regime na ditadura iam para um campo de concentração e lá morriam, ficavam 20, 30 anos lá quebrando pedra, abrindo estradas, serrando madeira, extraindo carvão, construindo estradas, tudo de graça como escravos e ainda sendo torturados. Solzhenitsyn, ele revelou para o Ocidente, lá depois que o Stalin morreu, ele foi um prisioneiro num campo de concentração durante 11 anos. E com a morte de Stalin, em 1953, eles deram uma anistia lá, ele acabou fugindo da Rússia e publicou esse livro e outros. Até ele venceu o Prêmio Nobel da Literatura. Então ele conta os horrores da cortina de ferro lá, da ditadura de Stalin e como o povo vivia. Por qualquer coisinha, as pessoas eram presas e ficavam lá sem processos, num campo de concentração e morriam e não tinham para quem se queixar. O Estado era fechado, era uma ditadura fechada. Esse livro aqui que denunciou para o Ocidente as atrocidades da antiga União Soviética. Quem leu esse livro aqui, duvido que não tenha mudado de ideia. O livro seguinte é uma continuação daquele problema ali, quase. O Processo, de Kafka. Franz Kafka. Ele era da antiga Tchecoslováquia, que também foi um país comunista, dominado pela União Soviética. Então ele escreveu esse livro aqui, que ele dizia que o direito
A justiça tinha uma cumplicidade com o Estado corrupto e autoritário. Todas aquelas mazelas do processo, a insegurança jurídica, chantagem, corrupção, ideologia, ele relata nesse romance aqui. Tanto é que ele foi processado durante 30 anos por alguma coisa que ele nem sabe o que era, porque eles não diziam na acusação do que o réu estava sendo acusado. E era processado 20, 30 anos, até que, nesse caso dele, ele pediu para ser assassinado, pediu para ser morto, porque ele não aguentava mais aquele processo durante 30 anos, toda semana dando depoimentos e juntava um documento e levavam ele preso e soltavam, levavam preso e soltavam, e nunca diziam do que ele estava sendo acusado. Até que um dia ele se desesperou e disse, olha, me matem de uma vez, porque eu não aguento mais. E aí os caras acabaram eliminando ele. E é uma ficção, mas muito baseado numa realidade dos estados totalitários. Depois tem outro livro aqui. Esse aqui é de um gaúcho nosso, do professor Luiz Antônio Assis Brasil. Foi meu professor na faculdade. Esse homem é um gênio. Ele escreveu vários livros. Esse aqui é um dos mais importantes. Eu, inclusive, tenho um livro dele autografado. Ele escreveu esse livro aqui, As Videiras de Cristal. É referente àquela seita dos Mucras, que houve aqui em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, onde tinha uma seita de fanáticos, eram várias famílias, né, que tinham um curandeirismo, lá tinha um que era curador, ela era uma vidente, e aí ele é uma trama muito interessante que envolve preconceito, briga de família, corrupção, charlatanismo, adultério, problemas sociais muito graves. É uma reflexão profunda. Isso aqui virou filme, tem um filme chamado A Paixão de Jacobina, com a Letícia Spiller e Tiago Lacerda. É uma ficção baseada na realidade. É um livro muito bom, muito profundo, recomendo muito. Depois tem esse livro aqui, que esse aqui é uma retrospectiva, é um documentário de toda a Revolução de 64 para cá, e começou lá em 1922, quando fundaram no Brasil o Partido Comunista. Esse livro, A Verdade Sufocada, foi escrito pelo coronel Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o nome dele. Ele tem 700 páginas, cheia de documentos e fotografias, e relata a desconstrução da história do Brasil pela esquerda, pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PT. Então ele conta tudo como é que aconteceu, a maneira que eles fizeram para denegrir a imagem dos militares, destruir a sociedade e implantar aqui uma ideologia comunista. Eles nunca conseguiram dominar, implantar a ditadura do proletariado como eles queriam, mas eles esculhambaram o país, roubaram, corromperam, fizeram horrores. E depois acusaram os militares. Isso aqui precisa ser revertido. É uma obra interessante. Não se acha facilmente essa obra, porque ela é extensa e o livro é caro, mas vale a pena fazer uma reflexão sobre isso. E depois, em continuação, tem esse outro livro aqui, do Hugo Studar. Ele é Lobisomens e Borboletas e Lobisomens. Esse livro ele faz um resumo de toda a guerrilha do Araguaia. Aqueles jovens que o Partido Comunista mandou para lá, 58 universitários, largaram os caras no meio do mato, sem comida, sem apoio, totalmente isolados, para morrer de malária, de leishmaniose, picada de cobra, mosquito, calor. Eles ficaram lá para criar aquela guerrilha, tipo Mao Tse-tung, assim, a guerrilha lá do meio rural, para atacar as cidades. Isso era a ideia da tomada do poder através do movimento revolucionário armado. Os líderes, o João Amazona, a Elza Monaretti, os líderes do partido ficavam em São Paulo. Quando tinha uma gripe, iam lá no melhor hospital, lá no Sírio-Libanês, se curar. Agora, lá na selva, os caras morriam no meio do mato, torturados, uns tinham que matar os outros. E depois, quando os militares entraram em ação, eles foram sendo cercados, e aí começaram aquela matança lá. Eles não tinham identidade, eles foram jogados lá como guerrilheiros. O guerrilheiro não tem identidade, não tem nome, ele tem apelido. Foi uma dificuldade. Aí desconstruíram, depois transformaram aqueles miseráveis em heróis, que eles não eram heróis coisa nenhuma, eram uns malucos, uns bandidos lá que estavam lá sendo doutrinados. E depois contaram uma história mentirosa, o povo não sabe da verdade, e ainda indenizaram depois as famílias e passaram todo mundo como heróis. Não são heróis coisa nenhuma. Depois tem outro livro maravilhoso aqui,
do grande filósofo, professor Olavo de Carvalho. Ele tem vários livros. Para mim, o mais importante, o mais útil até de todos os escritos deles é esse livro aqui. Esse livro ele trata de tudo, de cultura, de racismo, de liberação de drogas, aborto, gaysismo, feminismo, imprensa, socialismo. Ele comenta um pouco de cada coisa, né? É muito importante essa obra, porque ele foi um dos precursores do conservadorismo no Brasil. Ele ajudou a eleger o nosso presidente Bolsonaro e indicou inclusive 2 ministros. É muito importante essa obra. Quem não conhece Olavo de Carvalho ou ainda não fez um cursinho de filosofia pela internet com ele, eu aconselho a fazer. Depois tem outro livro aqui que desmascara Assassinato e Reputações do delegado Romeu Tuma Júnior. Esse livro aqui desmascara a era Lula, as corrupções do Lula, as mazelas do Lula, os assassinatos das pessoas. O Celso Daniel até hoje não foi resolvido. Tem coisas escabrosas aqui, ó. Ele desmascara o corrupto autoritário que é o Lula, as suas falcatruas, a morte de seus inimigos políticos, as negociatas com os países socialistas, a venda de medidas provisórias, essas barbaridades que fizeram aqui. E interessante que ele denunciou tudo isso, comprovou, juntou documento, fotografia, e ele não foi processado. Se ele não foi processado, é porque ele tem razão, e as provas estão aqui. Outro livro interessante, esse aqui, Hugo Chávez, o Espectro. Esse livro aqui, ele é um relato jornalístico do chavismo da Venezuela, que tem tudo a ver com os cubanos que estão juntos, com os bolivianos, né, com aquele pessoal ali do Brasil também, na fronteira. Envolve tráfico de droga, tráfico de arma. Agora estão fazendo até bases com países da China, Rússia, ali no litoral venezuelano. A Venezuela está sendo vendida para os comunistas, eles já são comunistas. Tem um ditador sanguinário lá, maluco, e está lá, foi apoiado pelo PT e pelo Lula, foi financiado pelo Foro de São Paulo pelo Lula, e está lá essa ditadura. Aqui tem um relato com documentos de tudo isso que aconteceu e que as pessoas não sabem do que nós estávamos sendo vítimas. Nós estávamos com uma espada na cabeça e a gente não sabia. E agora, por último, eu indico outro livro interessante. Vejam só, parece que todos esses livros aqui foram escritos por um autor só, porque eles têm uma inter-relação, uma ligação um com o outro, porque as coisas são sempre atuais. Por exemplo, a Matrix, ele é baseado, esse livro foi escrito por William Eden, um americano, e foi filme já em 1999 passou esse filme, já está na série 2 ou 3. E o que ele trata? Ele trata da nossa alienação. Nós vivemos num mundo virtual, numa bolha, como se a gente fosse comandado por alguém externo de nós. Quem leu Dostoiévski, aquele Homem Subterrâneo, ou quem leu A Caverna de Platão, vai ver que é a mesma coisa. Esse livro tem filosofia, tem direito, tem sociologia, tem pedagogia, ele tem muita coisa de Sartre, de Platão, daqueles filósofos da antiguidade, mas é um livro muito interessante que nos leva a fazer uma reflexão. Uma prova disso é que a União Soviética, por exemplo, viveu 73 anos sob um regime totalitário socialista, comunista. E o povo não se deu conta que eles estavam sendo manipulados, estavam dentro de uma Matrix e ninguém queria sair da Matrix. Os brasileiros também, 44 milhões de brasileiros, votaram na esquerda, eles estão dentro de uma Matrix, eles estão dentro de uma bolha, eles não estão vivendo uma realidade, não estão enxergando o que está acontecendo. Parece que estão dentro de uma bolha de vidro e que ali dentro está tudo certo, tudo bem, eles não conhecem o que sofre uma pessoa lá numa favela, ou lá no Nordeste, ou lá no interior da Amazônia. Eles não sabem que o país é muito desigual e que nós estamos vivendo uma ditadura aqui. As pessoas não têm noção disso. Então, esse livro aqui é uma obra clássica para a gente ler e refletir. Poxa, será que eu não estou dentro da Matrix? Como é que eu faço para sair dessa Matrix? Então tá, pessoal. Desejo a todos um feliz ano novo. Curtam o meu canal, César Ramos no YouTube. Compartilhem. Isso é útil para todo mundo. Se você não gostou, não tem importância. Outra pessoa vai gostar. Se não é útil para você, é útil para o seu amigo, para o seu filho, para o seu vizinho. Nós precisamos mudar as coisas. Muito obrigado. Feliz ano novo a todos.